Olá, alunos do terceiro ano. Vamos para mais uma aula de filosofia, né? Regime democráticos. Tá? Na aula passada nós falamos sobre o poder do Estado, né? O poder político do Estado. Hoje nós vamos trabalhar com vocês os chamados regimes democráticos ou regimes democráticos. Ou seja, democracia é uma ideia de governo que surge na Grécia, tá? Com Platão. Platão, ele é o Platão, só que nos seus diálogos ele vai elaborar mais ou menos uma ideia do que seja a democracia, né? A palavra democracia é uma palavra grega que significa governo do povo, ou seja, o governo ele é oriundo da vontade popular. Aí vocês perguntam, mas espera aí, mas existe algum governo que não é oriundo da vontade popular? Sim, existe, por exemplo, a monarquia, tá? A monarquia é um poder que ele é exercido, tá? É um poder que ele é exercido pelo rei, que é um poder hereditário, tá? É um poder hereditário. Então, no caso da democracia, é um poder, é um governo que vem do povo, sai do seio do povo, tá? Então, o que aconteceu? Então, na Grécia, foi a primeira ideia de democracia que nós tivemos. Na aula passada eu falei para vocês que ele se reunia na ágora, na praça, né? Para discutir os problemas da polis, da cidade. Quem era que ia para lá? Homens adultos. Não podia ir nem mulher, nem criança, nem estrangeiro e nem escravo. Quem participava da democracia grega era apenas os homens livres e gregos. Tá? E eles exerciam um modelo de democracia que, para uma sociedade pequena, era um modelo que funcionava, que era a chamada democracia direta. O que é a democracia direta? É a democracia quando nós temos lá um problema para ser resolvido, todas as pessoas da cidade vão se reunir e vão decidir. Não tinha prefeito, não tinha governador, não tinha vereador, não tinha deputado, não tinha senador, era o povo mesmo. Então o povo mesmo exercia o poder diretamente. Diferentemente de hoje, que nós temos uma democracia indireta ou representativa. Como é que é essa democracia representativa? É a democracia onde nós elegemos nossos representantes, tá? Onde nós elegemos nossos representantes. E para eles nos representar. Então, o que acontece? Então, nós temos aí esses dois modelos de democracia, mas o embrião do regime democrático ele surge realmente na Grécia. Tá? Ele surge realmente na Grécia, é uma ideia de Platão, ele está lá no livro A República, que eu já na aula passada eu mostrei para vocês, né? Então, essa ideia de democracia, de governo do povo, e ela vem e acentua em cima de dois conceitos básicos da humanidade. Dois conceitos básicos são o quê? Liberdade e igualdade. Não existe nenhum outro regime político que ele ofereça a possibilidade dos seus cidadãos, das pessoas que compõem um Estado, nenhum outro regime político dá essa possibilidade de liberdade e igualdade. Ou seja, então são dois conceitos que as pessoas buscavam. Tá? São dois conceitos que as pessoas buscavam. Então o que acontece? Essa igualdade, essa liberdade era um desejo, era uma ânsia das pessoas de conseguirem. Então, são esses dois conceitos básicos que é garantido pela democracia. No outro regime, nós não conseguimos ter esses dois conceitos básicos. E algumas características da democracia. Como é que a democracia se relaciona com o poder? Porque é um governo que emana do povo, é um governo do povo que vai exercer o poder na sociedade. Nós já sabemos que a democracia, na época de Platão, ela era uma democracia direta. O povo não escolhia seus representantes. E um detalhe, os representantes que eram ali eram escolhidos por sorteio. Então, porque qualquer um era preparado para fazer qualquer função.
Então não existia os representantes. As pessoas que estavam ali eram escolhidas um por sorteio para ir fazer alguma coisa ou tomar alguma ação. Mas essa ação ela era antes discutida pela sociedade, pelos homens da Grécia. E ali a partir escolhia um por sorteio e a pessoa ia lá e fazia. Quais são as características básicas da democracia? Nós temos algumas características que elas são fundamentais e se faltar qualquer uma dessas características em qualquer regime político, não é democracia. Que é o conflito, vamos explicar o que é o conflito, a abertura, a rotatividade. São conceitos básicos para a vivência em democracia. Primeira questão. O conflito, essa palavra, ela ganhou, ela tem hoje na nossa sociedade um sentido pejorativo, né? Um sentido pejorativo. E que quando se fala em conflito, as pessoas pensam logo que é algo ruim, uma briga, tá? Na questão do regime democrático, o conflito ele é fundamental para que haja democracia na sociedade. E automaticamente, havendo democracia, as pessoas com aquele seu grande desejo de igualdade e liberdade fica mais perto, né? Então, o que acontece? O que seria o conflito? O conflito de ideias, os debates. Ou seja, o que acontecia? Vamos só imaginar o que acontecia na Grécia. Ou então o que acontece, não sei se vocês já viram, mas um exercício muito bom de exerção da democracia são os parlamentos. A gente tem que deixar de ter preconceito e começar a ver. Ou seja, ali o parlamento ele há debate, discussão a respeito de determinadas posições. E aquilo ali que é o conflito. Vamos só imaginar, no caso de vocês mesmo, vocês já ouviram falar no chamado novo ensino médio. Tá? O novo ensino médio, ele é um projeto que ele, para ele ser legítimo, ele teria que ter passado por uma discussão, por um debate da sociedade. Quem são os representantes da sociedade? O Congresso. Os representantes, quem representa o povo é o Congresso, é os que formulam as leis. Tá? E o que aconteceu? O presidente anterior a esse que está aí, ele fez um projeto, uma MP, que é medida provisória, e enviou para o Congresso. Tá? Para vocês verem o tanto que é quando não há o conflito, tanto que é ruim. Enviou para o Congresso essa medida provisória. A medida provisória, se eu não me engano, ela tem a validade, se eu não me engano, de 90 dias. O que é uma medida provisória? Uma medida provisória é um instrumento que tem na legislação brasileira, que, por exemplo, como nós estamos vivendo agora a Covid, e o presidente tendo que tomar alguma ação de urgência, então o que ele faz? Ele edita a medida provisória, uma lei temporária, para essa lei ela começar a funcionar imediatamente e não ter a necessidade dela ser aprovada pelo Congresso para começar a valer. Tá? Então ela tem, aí depois lógico que vai para o Congresso para analisar se existe, se é inconstitucional. Caso não sendo, passa. Então o presidente, o Michel Temer, ele mandou a medida provisória para o Congresso, tá? Passou no Congresso sem nenhuma discussão, sem nenhum debate. Foi, com 90 dias que ela ia vencer, apresentaram ela como um projeto de lei para votar para votar ela no plenário. Só que acontece isso? Quando foi para o plenário, ela deixou de ter uma discussão na base, nas comissões, os conflitos para tentar melhorar. Então o que aconteceu? Nós fomos prejudicados porque não houve conflito de ideias. Tá? Hoje vocês estão fadados, vocês não, já estão terminando, os outros colegas de vocês estão fadados a fazer um ensino médio voltado para ser um simples técnico de serviço braçal. Entendeu? Então, para vocês terem uma ideia, o tanto que faz mal na democracia é quando não há o conflito, quando não há o debate de ideias. A abertura é um outro conflito, um outro conceito bastante importante para a democracia, que é a abertura significa dizer o quê? Que você tem acesso às coisas, que você tem direitos iguais, você tem que ter acesso a tudo que o Estado oferecer, você tem que ter direito.
Ou seja, até a Constituição brasileira, ela tem lá um parágrafo que diz assim: todos os brasileiros são iguais perante a lei. Isso é abertura. Tá? É uma Constituição extremamente democrática. Ela é uma abertura. Todos são iguais perante a lei. Isso é abertura. E por último, o último conceito é o conceito da rotatividade. O que é isso? É que de tempos em tempos as pessoas são convocadas para escolher seus representantes. Por quê? Porque na democracia uma das características básicas é a rotatividade no poder. O poder não é de ninguém, o poder é da sociedade. Entendeu? O poder da sociedade, o poder são das pessoas da sociedade democrática. Então o que acontece? Elege um camarada para ser representante, um tempo, no caso do Brasil são 4 anos, né? Com exceção só para senador, que são 8, mas todos os mandatos são de 4 anos. Então o que acontece? Aí você vai e troca aquele representante. Aí tem a chamada rotatividade. Para o indivíduo que está no poder, ele não se identifica com o poder. Ele está exercendo o poder temporariamente porque a sociedade assim o quis. Ele não se identifica com o poder, como é a questão da monarquia. A monarquia, o poder ele era personificado na pessoa do rei. Era o rei que mandava. Entendeu? Era o rei que mandava. Então não era como no regime democrático, que tem rotatividade de poder. Por exemplo, aí vocês estão vendo de 4 em 4 anos, a gente troca prefeito, troca presidente, troca governador, troca deputado federais, troca vereador. Então isso é o que é a rotatividade. Então isso é fundamental para a democracia. Então são essas 3 características e como a democracia ela tem que lidar com o poder. Não pode deixar de existir o conflito, ninguém é dono da verdade, não pode deixar de existir a abertura, nenhum cidadão pode ser melhor ou pior que o outro, todos são iguais e todos estão sujeitos à lei e todos são beneficiários da lei. E a rotatividade de poder, ninguém pode assumir o poder vitalício, como é no caso da monarquia. Na democracia tem que ter processos de eleições constantemente em uma sociedade democrática, para ela ser democrática. Tá ok, gente? Olha, então nós temos aí dessas duas aulas, né? Nós trabalhamos essas 2 aulas, institucionalização do poder do Estado e regime democrático. Então faça a leitura, lê também a atividade, leiam para vocês compreender. A leitura da página 228 e da página 229. São 4 temas: institucionalização do poder, Estado e legitimidade do poder, que é a questão da lei, né, que nós falamos, que o Estado ele legitima o poder através da lei, das regras. Se ele não obedece às regras, ele é ilegítimo. Regime democrático e lugar do poder na democracia. Então, esses 3 tópicos. Então, leiam, tentem entender. Dúvida, vocês têm o número do meu WhatsApp, é só mandar lá, tirando a dúvida, algum questionamento, alguma sugestão, tá? Que a gente está aqui disponível para tirar essas dúvidas com vocês, tá ok? Tenham bons estudos, boa aula e até a próxima.